Boa noite, queridos. Vocês estão bem? Animados? Felizes e gratos ao Senhor por nós estarmos aqui nessa noite, recebendo da porção, da melhor parte daquilo que o Senhor tem para essa noite nas nossas vidas. Sabe, é sempre um privilégio, nunca é só mais um culto. E quando a gente entende isso, a gente já vem com expectativas. E quando a gente vem com expectativas, fica muito mais fácil de ouvir as instruções do Espírito Santo. Você está atento espiritualmente. E eu creio, sabe, nada vai tirar a sua atenção. Se concentre naquilo que o Senhor está falando. Não é eu, nunca vai ser sobre mim, sobre quem está aqui, mas é sobre o que o Senhor está falando para nós como igreja, como corpo de Cristo nessa noite, amém? Glória a Deus. E quando o pastor me deu essa oportunidade, falou comigo sobre estar ministrando hoje, tem algumas coisas que já tem queimado no meu coração faz algum tempo e ficaram ainda mais fortes e mais evidentes depois que ele fez o convite. E nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite, mas sabe que a gente precisa ter um coração rendido e disposto a servir ao Senhor, por conta que a gente tem tudo que Cristo já conquistou para nós na cruz, amém? Saúde, provisão, salvação, vida eterna, paz, alegria, tudo que a gente precisa nós já temos nele. E glória a Deus por isso. Você se alegra com isso? Por tudo aquilo que você tem como filho e como filha do Senhor? Por tudo aquilo que já é seu? Por toda a identidade que você tem nele? Por você ter sido transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor? Isso é motivo de alegria nas nossas vidas. Mas sabe que a vida com Deus também faz parte dela, não só a gente tomar posse daquilo que é nosso pela fé, mas também de dizer, Senhor, eis-me aqui? Sabia que o serviço ao Senhor, o nosso coração de servo, o nosso coração disposto a obedecer, também faz parte da nossa vida com Deus? Não é só sobre pegar e pegar e pegar, mas é sobre dar também. Porque o amor de Deus, ele não só recebe, ele dá. E Atos também fala que é melhor a gente dar do que receber. Sabe, e isso que ficou no meu coração, sobre a gente estar atento a estarmos servindo ao Senhor, porque todos nós temos chamado universal, que é o ministério da reconciliação, amém? O que é isso, Letícia? Todos nós, todo filho, toda filha de Deus tem a responsabilidade, o chamado, a incumbência de fazer com que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra. Você é o mensageiro do Senhor aonde você vai, quer você saiba ou não. Quer você faça ou não, você é um mensageiro do Senhor onde você anda, no seu dia, todo tempo, todo tempo. E isso é para todo filho de Deus. Existem os chamados específicos, 5 dons ministeriais, o ministério de socorro, sim. Isso é específico do Senhor para cada um. Mas tanto o chamado específico quanto o nosso chamado universal, que é o ministério da reconciliação, exige uma resposta da nossa parte. Exige dizer, Senhor, eis-me aqui. E esse é o tema da ministração de hoje. Senhor, eis-me aqui. E a gente vai chegar num bom lugar. E vocês vão entender tudo aquilo que o Espírito Santo já falou. Eu já fui alcançada, estou sendo. E eu sei que também o Espírito Santo vai falar ao seu coração especificamente, sabe? Mas para que a gente faça o serviço ao Senhor, para que a gente tenha esse coração de servo, esse coração disposto em servir, a gente tem que parar de olhar para nós mesmos. Sabe que isso que veio forte no meu coração, que muitas vezes nós estamos querendo servir ao Senhor, a gente quer servir a nossa igreja, quer servir nos departamentos, quer fazer aquilo que precisa ser feito, mas a gente começa a olhar para a gente, para as nossas habilidades. Ai, mas eu fazer isso? Não, é para outra pessoa fazer. Imagina, eu conseguir fazer esse tipo de coisa? E aí a gente fica estagnado e parado naquilo que Deus tem para nós por estar olhando para nosso braço, para a nossa força. E na verdade, nossos olhos não têm que estar em nós, tem que estar nele. Porque ele chamou, seu papel é responder sim ou não, eis-me aqui ou não. E ele vai capacitar e nos orientar, amém? E o primeiro versículo que eu queria citar para vocês, não precisa abrir, alguns a gente vai abrir, alguns eu vou só falar para vocês. Eu estava estudando sobre isso, sobre o serviço, sobre esse coração que olha para o Senhor, mas não olha para nós mesmos. E quando Isaías foi chamado e incumbido, de escrever o livro, de falar tudo aquilo que ele falou, de profecias para a nova aliança, sobre Jesus, e que foi maravilhoso, porque no Antigo Testamento ele já falava daquilo que ia acontecer na nova aliança. Mas você sabe que quando ele foi chamado por Deus para ser esse profeta, para falar, ele diz assim que
no Isaías 6:1, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E eles diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse, Isaías falou, estou perdido, é o meu fim, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou os meus lábios com a brasa e disse, veja, essa brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida, seus pecados foram perdoados. Então eu ouvi o Senhor me perguntar, quem enviarei como mensageiro a esse povo? Quem irá por nós? E aí, depois Isaías respondeu, aqui estou, envia-me. Ou seja, eis-me aqui, Senhor. Mas sabe que quando ele falou, não, eu tenho lábios impuros, eu não sou capaz disso não. Mas veio a brasa, tocou a boca dele, ele entendeu o chamado, ele reconheceu, ele considerou. E quando o Senhor falou, quem eu vou enviar? Ele falou, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou aqui para alcançar esse povo. E nós? O Senhor está contando com a gente, nós devemos falar, Senhor, eis-me aqui também. Não é olhar para as nossas condições, não é olhar para aquilo que eu sou capaz ou não. O Senhor precisa de corações dispostos, as habilidades, as qualificações a gente aprende. Ele nos ensina, o Espírito Santo nos ensina. Mas Ele precisa desse coração que reconheça que obedecer a Ele está acima de todas as coisas. E que o resto vai ser acrescentado. Sabe, a gente começa a crescer e avançar quando a gente dá o primeiro passo. Aí você sobe mais um degrau, aí você continua fiel e obediente aos comandos, você sobe outro degrau, e assim você avança na corrida e na carreira que o Senhor tem para a sua vida. Agora a gente ficar parados olhando mas olha o tamanho do meu braço, mas olha a cor do meu cabelo, mas olha o jeito que eu falo, mas olha onde eu moro. Ei, nada disso é desculpa para que você não cumpra o chamado do Senhor sobre a sua vida. Nada disso pode te parar. Sabe, Isaías teve esse coração disponível e rapidamente se prontificou. Falou, Senhor, eis-me aqui, pode me enviar. Estou aqui porque o Senhor precisar. E esse tem que ser o nosso coração também. É para falar uma palavra de consolo? Eis-me aqui. É para dar só um abraço naquela pessoa que passou do meu lado? Eis-me aqui. É para ministrar? Eis-me aqui. É para lavar os banheiros, cuidar das crianças? O que for necessário fazer, eis-me aqui. É esse coração. Sabe? E às vezes a gente fica tão corrido e tão envolvido nos nossos assuntos pessoais e diários que a gente não está olhando para quem está à nossa volta. E não é assim. Jesus, quando estava na terra, passava rápido, ignorando as necessidades das pessoas? Ou onde ele passava, ele parava e atendia quem fosse necessário, curando, orando, libertando, salvando. E por que a gente tem agido diferente? Se ele falou para a gente fazer as mesmas coisas que ele fez enquanto estava na terra e até maiores. E o que nós temos feito? Como a gente pode dizer que ama ao Senhor e tem o amor dele? E de fato, todo filho de Deus teve o amor dele derramado no seu coração. E nós temos, está disponível para todo filho. Mas na hora de cuidar das pessoas, na hora de atender alguém, a gente vira as costas. E a gente deixa a pessoa ali sem ter a necessidade dela suprida. Isso não convém aos filhos de Deus. O nosso papel é alcançar, seja em qual for a necessidade. O nosso papel é falar, Senhor, eis-me aqui. E ter esses olhos de amor e cuidado com aqueles que estão à nossa volta. O Senhor conta com a gente para isso. Não é para a gente viver uma vida... a partir do momento que a gente se tornou filho de Deus, nós não vivemos mais para nós mesmos. Diga, eu não vivo mais para mim mesmo. Isso precisa estar nítido e claro na nossa cabeça todos os dias. Todos os dias. Eu não vivo para mim mesmo. Senhor, eu acordei. O que o Senhor tem para mim nesse dia? O que o Senhor quer que eu faça nesse dia para o Senhor? Ai, Letícia, mas eu trabalho. Você não sabe como que é lá no meu trabalho. Você não sabe a minha rotina. O Senhor pode te usar onde você estiver. Aonde você estiver, aonde a gente for nesse mundo, existem pessoas para serem alcançadas. Aonde você estiver, existem pessoas que estão precisando de uma palavra, de alguém que vá lá e as alcance. E o Senhor está, vamos filho, eu conto com você. Não se perca não, olhe para mim. Não olhe para suas habilidades, sou eu que faço através de você.
Quando a gente entende que não é sobre nós, mas é sobre Ele através de nós, tudo fica mais fácil. Eu não preciso depender da minha sabedoria, do quanto eu já estudei, de tudo que eu já fiz. Eu tenho que entender que é o Senhor por mim e através de mim. E aí tudo vai fluindo, amém? Então, as nossas habilidades naturais, a nossa situação, o nosso ambiente não são justificativas ou desculpas para a gente não entrar no plano e no propósito de Deus para as nossas vidas. Sabe? Nada disso pode te impedir. A única pessoa que pode impedir você mesmo, impedir você de avançar é você mesmo. Sabe? Porque Satanás, ele pode até tentar impedir você, mas você exerce a sua autoridade no nome de Jesus. Ele pode tentar lançar sugestões, mas você responde com a palavra. Você se posiciona no poder do nome de Jesus e ele tem que sair. Agora, quem é o único que pode te impedir de viver ou não a plenitude da vida de Deus para você é você mesmo. É o quanto você se rende, é o quanto você começa a olhar para o Senhor e para tudo que Ele é e menos para você. Menos para o que você pode, menos para o que o seu braço pode fazer e mais para o que Ele fez e tem feito. Porque Ele não parou. O nosso Deus está vivo, está assentado à destra do Pai, reinando. E nós estamos assentados à destra dEle. E nós somos o sal e a luz dessa terra. Eu e você. Agora, se o sal e a luz, se a luz fica embaixo de algo que cobre ela, se ela fica ali quietinha, ela não vai cumprir o papel dela, que é iluminar. Se o sal perde o seu sabor, como ele vai dar vida para onde ele estiver, na comida que ele estiver? Se a gente fica ali preso, olhando para nós, para nosso natural, para aquilo que a gente pode, como a gente vai exercer aquilo que o Senhor nos incumbiu, nos chamou, nos comissionou a fazer? Então, não há desculpas ou justificativas. Nós nascemos de novo, nós fomos transportados para o reino de Deus, novas criaturas em Cristo Jesus, e temos todo o pacote da salvação que eu falei no início. Somos servos de Cristo, temos a grande comissão, que é o chamado que é de todos nós, que é o ministério da reconciliação, alcançando as vidas para o Senhor, levando a palavra. E o Senhor nos chamou desde o ventre, não é de agora não que você é escolhido. Não foi ontem que o Senhor, vem aqui Betânia, vem aqui Ângela. Não, é desde quando vocês estavam no ventre, quando nenhum dos seus dias ainda havia, Ele já sabia de todos eles. Isso é maravilhoso demais. Sabe, antes de nascer, Deus já tinha planejado o seu futuro, Ele já colocou um propósito sobre a sua vida. Gálatas 1,15 diz: contudo, antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. O chamado nasce junto comigo e com você. Mas ele está sempre nas nossas vidas, quer a gente decida obedecer a Ele ou não. Existem pessoas que passam a vida, vivem todos os anos, morrem e não viveram o chamado. Porque ele é uma escolha. Assim como servir ao Senhor e ter a vida de comunhão com o Senhor é uma escolha. E é por isso que a gente não tem tempo a perder, ainda mais num tempo como esse. A gente não tem tempo para olhar para nós e ficar paralisado, estagnado, não. É tempo da gente se movimentar. É tempo da gente se colocar em ação. Porque os campos estão maduros para a colheita. Nós vamos ler mais para frente sobre isso. Então, ao invés de colocar os olhos em nós mesmos, ficando presos às nossas imperfeições e nas nossas fraquezas e deficiências, nós devemos colocar os olhos no nosso Senhor e na graça de Deus e no propósito dele sobre as nossas vidas. É isso que deve te mover, é isso que deve queimar no seu coração. Nós temos um trabalho, nós temos a nossa família, e glória a Deus, são coisas que a gente tem que dar conta, tem que zelar, mas o nosso chamado também, porque no dia do juízo final nós vamos dar conta do que fizemos ou não, se respondemos ou não ao que Ele confiou nas nossas mãos para fazer. E sabe, eu sei que, Letícia, mas eu já respondo. Glória a Deus, continue vigilante, continue atento, porque isso a gente está sempre renovando a nossa mente. Qual é o meu propósito? Para o que eu nasci? Para o que o Senhor me chamou? Qual é aquilo que queima dentro de mim? O que é aquilo que me mantém de pé? Todo dia a gente tem que trazer isso à memória. Porque se a gente não cuida disso, se você não está vigilante, daqui a pouco você já está ignorando todo mundo, já não está tratando as pessoas com amor. E se você ainda você sente que não está avançando, que não sabe qual é o seu chamado, esse é o tempo. E esse é o momento de você se colocar em movimento. De você começar a olhar, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça?
E sabe, nem sempre a gente já vai começar a servir sabendo o nosso chamado. A gente começa a servir, a gente é fiel na nossa igreja, em fazer aquilo que o Senhor nos incumbiu de fazer, em fazer o que precisa ser feito na igreja, mas no processo você vai descobrindo e o Senhor vai trazendo instruções no seu coração. E você vai vendo aquilo que queima, aquilo para o que você foi escolhido e chamado para fazer. Mas o primeiro passo é começar. O primeiro passo é começar. Grandes homens e mulheres de Deus nunca começaram já na ativa, no chamado deles. Começaram servindo na igreja, no que precisava. E de repente foram avançando, foram galgando passos e chegaram onde Deus queria que eles chegassem. E assim vai ser comigo e com você. Você crê nisso? Nós não vamos ficar parados olhando para nós, para o nosso quadrado, para o nosso umbigo, porque isso não é ser igreja. Isso não é levar a palavra, o evangelho, ser Cristo. Isso é egoísmo. Isso não é o amor de Deus. 1 Coríntios 13 diz que o amor de Deus não é egoísta. Amém? Vamos abrir juntos em 1 Coríntios 3? Vamos lá juntos? Coríntios, capítulo 3. Diz assim, no versículo, a partir do 5. Diz assim, o apóstolo Paulo falando. 1 Coríntios 3, 5. Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o seu trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Olha o que ele está falando aqui, que não importa se quem está plantando é o André, quem está regando é o pastor Batista, quem está colhendo é o pastor Anderson. Todos trabalham para o mesmo fim, que é trazer almas para o Senhor. Então não tem que ter, mas fulano está fazendo. Ei, faça a sua parte e avance. Sabe, é tudo para o mesmo propósito. Nós fazemos parte do mesmo corpo, nós temos a mesma visão. Alcançar vidas, cuidar de pessoas, que é o que está no coração de Deus e do nosso pastor. E juntos somos mais fortes. Porque é o que ele diz aqui, quem dá o crescimento é o Senhor. Eu rego, o outro cuida, o outro colhe. Um traz uma palavra de amor, outro de consolo, mas todos estão para o mesmo fim, alcançando vidas para o Senhor. E nós somos cooperadores ou colaboradores de Deus. E o que é ser cooperador de Deus, Letícia? É a gente trabalhar juntos, uns com os outros, para o mesmo fim. E é isso que nós como igreja fazemos. Trabalhando juntos, uns com os outros, para o mesmo fim. Esse é o nosso propósito, para que mais vidas conheçam ao Senhor, assim como a gente foi alcançado. Como não compartilhar tudo que o Senhor fez nas nossas vidas? A Luana bem disse nos dízimos e ofertas, não tem como. Se eu perguntar para cada um aqui, vocês têm testemunhos, você tem coisas para falar do que o Senhor tem feito. E como a gente vai guardar isso para a gente, enterrar esse tesouro, enterrar esse potencial de Deus em nós? É para ser dito, é para que pessoas sejam alcançadas. Porque existem pessoas esperando você chegar até elas. Não vai ser eu, não vai ser o Wesley, não vai ser qualquer outra pessoa, mas que é específico de você alcançar a pessoa. E o nosso chamado é irrevogável. Não tem como eu falar, Wesley, faz o meu, e aí você alivia meu lado, faz o seu e o meu. Não é assim. Cada um vai dar conta do seu, individualmente. E eu quero, e é o que eu me desejo para mim, eu sei que é o desejo de vocês, que quando chegar diante do Senhor, Ele diga para nós, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco e será colocado no muito. Entra no gozo do seu Senhor. É isso que o Senhor tem para nós. Sabe, isso é uma crescente, é desenvolvendo, é sendo obediente, é crescendo em fidelidade. E você vai desfrutando de tudo que o Senhor tem para a sua vida. Então, nós somos cooperadores de Deus, atuando junto com os outros, uns aos outros, para o mesmo fim. Nós somos lavoura de Deus. E sabe que eu fiquei presa nessa palavrinha na hora que eu estava estudando lavoura. O que é ser lavoura? Lavoura eu sei que tem a ver com agricultura, né? Mas aí eu fui pesquisar no nosso amigo Google e dei uma pesquisada lá e fala bem assim, que lavoura
ela não é um terreno qualquer, vocês sabiam disso? Lavoura não é um terreno que é abandonado, que cresce aqueles matos, lixo, não é. Lavoura, para que ela é um lugar de plantio, ela é um terreno de preparação para cultivo, para que cresçam coisas, para que haja colheita, é um terreno cultivado. E aí eu falei, o que precisa para uma lavoura ter sucesso? Eu pesquisando lá, né? Para se ter sucesso em uma lavoura, em um terreno de cultivo, é preciso planejar e analisar o solo, ter qualidade de semente, planejar o uso de alguns insumos, controlar plantas daninhas, pragas e doenças e regular os maquinários e equipamentos. Aí eu parei para pensar, eu falei, se Deus falou que nós somos a lavoura dele, então quer dizer que está falando para a gente. Então deixa eu trazer isso para o espiritual, para aquilo que diz respeito a nós como filhos de Deus. E aí eu falei, a gente precisa planejar e analisar o solo. Está falando do quê? Qual que é o solo da nossa vida com o Senhor? Nosso coração. Então, cuidar do nosso coração. Ter qualidade de semente. Isso a gente tem, porque 1 Pedro 1, 23 ao 25 diz que nós fomos regenerados. Não de uma semente perecível ou corruptível, mas da incorruptível por meio da palavra de Deus. Nós já temos a semente que é incorruptível, que não vai perecer, que permanece para sempre, que é a palavra de Deus em nós. Então isso está certo, nós temos qualidade de semente. Planejar o uso de insumos. O que é insumos? São tipo fertilizantes, né, que são substâncias que vão fornecer nutrientes para as plantas na lavoura. Vai corrigir a deficiência no solo e melhorar a fertilidade daquele solo. É isso que o fertilizante faz, certo? E o que é o fertilizante no espiritual? É a nossa comunhão com Deus. É a leitura e a prática da palavra. É andar no amor de Deus para que o solo, que é o seu coração, não seja danificado. É sério ou não é? Esses são os insumos: comunhão com Deus, leitura e prática da palavra, andar no amor do Senhor, para que a gente tenha um solo fértil. Terceiro, controlar plantas daninhas, pragas e doenças, coisas que surgem em terrenos, né? Mesmo que a pessoa cuide, sempre nasce aquela erva daninha, tem que estar cuidando. E qual que isso a gente traz para o espiritual? Renovando a nossa mente em todo o tempo, constantemente, diariamente. Nos enchendo, trazendo à memória aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Quando chegar um pensamento, ele pode até chegar, mas ele não permanece, porque você sabe quem você é em Cristo. E não tem como você viver o seu chamado e o propósito do Senhor na sua vida, se você não souber antes quem você é nele. Porque você primeiro entende a sua realidade em Deus, você primeiro entende a sua identidade, para depois você alcançar e ser efetivo em alcançar outros. Agora, se eu estou perdida, eu não sei quem eu sou, eu vou alcançar o meu irmão, não vai dar bom. Não vai dar bom. A gente precisa estar convicto, queimando, vivendo, praticando a palavra, vive em nós, e assim nós vamos alcançar pessoas. Então, como a gente vai controlar as ervas daninhas, as pragas? Renovando a nossa mente, exercendo a autoridade do nome de Jesus que nos foi dada. Porque também não é inviável, é impossível você seguir o chamado e o plano do Senhor da sua vida sem você ter consciência do poder que você carrega no nome de Jesus. Da autoridade que te foi dada contra todo o poder do inimigo, contra toda circunstância. Porque vai ter seus desafios. Não diz, na palavra não fala que vai ser 1000 maravilhas. Vai ter seus desafios. Mas diante deles, maior é o que está em você, como João disse. Maior é o que habita em nós do que o que está no mundo. Os desafios podem até vir, mas não te param. Então, a gente vai exercer a nossa autoridade no nome de Jesus e andar pela fé. Porque diante de das ervas daninhas, né, dos desafios que às vezes chegam na nossa caminhada com o Senhor, a gente tem que ter fé. Porque o justo vive pela fé. Isso é a base. Nós precisamos de fé para agradar o Senhor, amém? Sem fé é impossível agradar Ele. E por último, ele diz que para uma lavoura ser de sucesso, precisa regular os maquinários e os equipamentos, que é trator, pulverizador, arado e outras coisas que se usam. E o que a gente traz para o espiritual? Que para cada estação, para cada fase da lavoura tem a ferramenta certa. Para cada fase da lavoura é o trator, depois o arado, depois a colheitadeira. Na nossa vida também, na nossa vida com Deus, no seu chamado, existem ferramentas específicas para o início do seu chamado, para o meio, para o processo, para o fim. Todas as fases você conta com ferramentas. E como que você vai conseguir isso? Na comunhão com o Espírito Santo, atento às instruções do Espírito Santo. É Ele que vai conceder. Sabe? A gente não tem que ficar buscando. Peraí, o Senhor falou para eu alcançar pessoas, certo? Então eu vou comprar um terreno,
vou construir uma tenda ali, vou fazer uma ação social ali, e eu acho que isso é o que Deus está querendo de mim. Se Ele falou no seu coração, então vai lá e faça, seja obediente. Agora, se isso é você tentando encaixar o seu jeito naquilo que Deus falou sobre a sua vida, cuidado, porque Moisés também tentou fazer isso. Moisés não, Abraão tentou fazer isso. Quando Deus falou para ele, ei, você vai ser pai de multidões. Através de você virão nações. E eles serão abençoados. Deus falou isso para ele quantas vezes? Muitas. Você pode ler em Gênesis. E aí ele, entendi, Senhor. Ele foi lá, se deitou com a serva dele e teve Ismael. Aí o Senhor falou, não é bem por aí. Não foi isso que eu falei para você fazer. É a sua esposa, Sara. Ela vai conceder o filho. Esse era o chamado deles. Ela de gerar o filho da promessa, que foi Isaac, e ele de ser pai de multidões. Mas você acha que eles não ficaram? Como assim? Eu? Com quase 100 anos, minha esposa também velha, vamos gerar filho agora. Eles começaram a olhar para a condição deles. Eles começaram a olhar para o corpo deles, para a situação deles. Mas graças a Deus que isso não parou eles, que eles voltaram logo para o prumo. Falou, não, se o Senhor falou, eu acredito. E como o Senhor falou, assim será em primeiro lugar o que o Senhor falou. Ele não podia ficar olhando para o natural, para o corpo dele. Sabe, a situação, como eu falei no começo, não vai te parar. O ambiente, as deficiências, aquilo que precisa ser ajustado, não vai te parar. O mar vermelho não parou Moisés quando ele precisou passar. O Senhor se encarregou de trazer o comando e ele jogou o cajado e o mar se abriu. Quando você é fiel, o Senhor faz com que as coisas aconteçam para que você obedeça ao chamado. Ele traz aquilo que você precisa. Ele traz as ferramentas que você precisa para exercer o seu chamado, o seu propósito. Confia nele, pare de olhar para você. A gente é limitado, naturalmente falando. Mas a palavra diz que tudo eu posso naquele que me fortalece. Você pode repetir isso? Tudo posso naquele que me fortalece. É Ele que faz através de você. Aleluia, o Senhor é bom. João 15, não abre comigo, eu vou só ler, vocês acompanham. João 15, 16, diz assim, não foste vocês que escolheram a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vão e deis frutos. Na amplificada, eu anotei aqui embaixo, diz assim, mas eu escolhi vocês. Diga, Deus me escolheu. E eu designei e coloquei e plantei propositalmente você, para que você vá e dê frutos e continue a dar. Ele te plantou propositalmente onde você está. Sabe? Você está nessa terra para um tempo como esse. Você não nasceu na hora errada, nem de sem querer, não. Você nasceu com um propósito. Não acredite em nada diferente disso. Porque o Senhor te escolheu. E Ele falou para que você vá e dê frutos. E continue a dar. E algumas versões dizem frutos duradouros. Frutos duradouros. Por quê? Porque nós somos lavoura do Senhor. O terreno onde é cultivado. E toda lavoura tem um propósito, gerar colheita, para que outros sejam alcançados. Pessoas vão ser alcançadas através do fruto que eu e você produzimos. Pessoas já têm sido alcançadas através da nossa vida. E você se alegra com isso? Pessoas já têm sido alcançadas por pequenos passos de obediência e fidelidade que o Senhor tem dado ao seu coração. É você participar de um evangelismo, de uma ação evangelística na igreja, e alguém chegar para você e pedir oração, você não vai chamar o outro, você vai falar, não, eu vou orar. E às vezes a gente treme, a gente fica nervoso na primeira vez, mas ei, tudo isso passa, porque Deus está olhando o seu coração, e é a sua oração, através daquela pessoa, que vai trazer grandes frutos, que vai alcançar ela, é para você. E cada um fazendo a sua parte, cada um produzindo seus frutos, toda a glória vai ser dada ao Senhor. Amém? Então nós nascemos para um tempo como este. Nós não estamos à toa na terra, só para dormir, comer, trabalhar, por mais que isso faça parte. Existem coisas que são lícitas, mas nós precisamos colocar o que é mais importante em primeiro lugar. O nosso chamado, aquilo que nos move, aquilo que agrada ao Senhor. Porque o Senhor nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu único filho. E o que nós temos feito para Ele? Né? Onde está o nosso coração? João 4:32, se quiserem abrir comigo, rapidinho. João 4:32, vamos juntos lá. Capítulo 4,
A gente vai ler 32. Aqui o Senhor estava com a mulher samaritana. Quantos lembram? No versículo 32, ele começa dizendo assim. Vamos ler a partir do 29. Venham ver o homem que me disse tudo que eu já fiz na vida. A mulher samaritana falando. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus. Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. E os discípulos perguntaram uns aos outros, será que alguém trouxe comida para ele, né? A gente não está sabendo. E Jesus explicou, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita, mas eu digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário. E os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que a alegria espera, tanto que semeia como que colhe. Vocês conhecem o ditado, um semeia e outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram um trabalho e agora vocês vão ajuntar a colheita. Está falando comigo e com você também, amém? Nós somos aqueles que planta, que colhe, que rega. Como nós lemos lá atrás, Deus dá o crescimento. O importante é que a gente esteja em movimento. Mas olha o que Jesus falou para os discípulos. O meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, o que é alimento? Aquilo que nutre, aquilo que te sustenta, aquilo que traz energia para a sua vida, é fazer a vontade do Pai. É isso que Jesus disse. E isso é o que deve nos nutrir também espiritualmente. Fazer a vontade do Senhor, estar no centro das vidas. Porque eu te garanto e te aviso, você não vai ser plenamente feliz de outra forma. É isso que Paulo diz. Por que vocês acham que Paulo falou? Eu sei o que é estar feliz no muito e no pouco. Porque ele não estava pegado no muito ou no pouco. Era o chamado, a convicção de quem ele era, do propósito dele que movia ele. E aí ele estava contente em qualquer situação, contanto que ele estivesse obedecendo ao Senhor, sendo fiel nos comandos que o Senhor colocou. E assim é com a gente. Sabe, Abraão, durante a caminhada, chegou um momento que ele, por mais que no começo ele duvidou, ele olhou para ele, mas depois ele reconsiderou, e o Senhor começou a falar, olhe para as estrelas, olhe para a areia, e no momento que ele se separou de Ló, tinha 2 lugares, um que era fértil, aquela planície do Jordão, e o outro que era deserto, e ele falou para Ló, escolhe para onde você vai, e Ló, movido pelo que via, foi para as planícies férteis, onde tinha água, plantação, e Abraão foi para o outro lado, e ele foi próspero da mesma forma, porque a questão não é o lugar físico que você está, a questão é você estar sabendo e consciente de que você está obedecendo ao Senhor, e a provisão acompanha os que obedecem, sabe, a graça do Senhor te basta. Não é a sua sabedoria que te basta. Não é o seu braço que te basta. É a graça do Senhor para cumprir a vontade dEle que te basta. Graça é o favor imerecido. É a habilidade do alto para fazer o que Ele nos chamou para fazer. E tudo o que a gente precisa fazer, Letícia? Só responder, Senhor, eis-me aqui. Ter um coração disposto. A unção, a capacitação vem, as habilidades vêm, as estratégias vêm para quem tem um coração disponível ao Senhor. E você começa a obedecer nas pequenas coisas e você vai desfrutando da fidelidade do Senhor, da bondade dEle. E você fala, Deus é comigo. Cara, que maravilhoso obedecer ao Senhor. Que maravilhoso ver que a minha vida, E aí o natural já vem. Quem sou eu na fila do pão? Você é sim uma grande peça importante no corpo de Cristo. Você não é qualquer um, não. Você foi, a sua vida foi salva e paga com preço de sangue, para que você vivesse os planos do Senhor. Então vamos despertar, vamos reconhecer esse chamado, vamos nos movimentar dentro do chamado do Senhor para a nossa vida. Não é tempo da gente ficar parado mais, existem pessoas precisando. Às vezes os cristãos estão mais olhando para o que o diabo está fazendo no mundo, com tanta confusão de gênero, com tantas coisas pervertidas, com tanta coisa no mundo que até certo tempo era prego batido, ponta virada, e hoje já está tudo pode, tudo é certo. O mundo está assim. E às vezes os cristãos ficam, meu Deus, está desse jeito. Nossa, e aí eles vão se fechando. Quando na verdade a igreja tem que estar lá fora, alcançando essas vidas. Porque sabe, mesmo com tudo isso lá fora, existem homens e mulheres do Senhor levando a palavra em lugares que você nem imagina. Homens e mulheres tementes ao Senhor, que reconheceram o chamado, que estão em países onde o evangelho é proibido. Mas eles estão lá, convictos do chamado deles.
E enquanto existem pessoas plantando a palavra, pode estar a confusão que esteja aí no mundo, enquanto existem igrejas levando a palavra, enquanto existem filhos de Deus cumprindo a vontade do Senhor, vai haver colheita de vidas, vai haver pessoas sendo transformadas, vai haver pessoas sendo restauradas, porque existem aqueles que plantam, existem aqueles que falam: Senhor, eis-me aqui. Nós somos uns desses. Nós não vamos ficar quietos olhando as coisas acontecerem e nos fechando. Eu creio de todo o meu coração que esse é um alerta do Senhor para esses últimos tempos. Não é tempo mais da gente ficar com os pés para cima em casa, enquanto existem pessoas para serem alcançadas. Enquanto existem vidas ansiando por uma palavra. E como eu disse, Deus conta com você e comigo. Nós somos os seus mensageiros nessa terra. Os campos, eles estão prontos para a colheita. Cadê os trabalhadores? Tem uma passagem que diz, não sei se vai dar tempo da gente ler ela: onde estão os trabalhadores? Peçam ao Pai que mande. Eis-nos aqui. Pode dizer comigo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Quando a gente entende isso, o resto vira resto, nada mais nos para. O que nos move é essa consciência. O que nos move é agradar o nosso Pai. Porque a palavra de Deus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus. E o reino de Deus é... Eu anotei uma frase do Kenneth Hagin e eu vou ler para vocês. De um livro dele. As bênçãos divinas, como a prosperidade, a saúde divina, elas não são a razão pela qual o reino de Deus foi estabelecido. Sabia disso? Prosperidade, saúde divina não é a razão pelo qual o reino de Deus foi estabelecido. São benefícios adicionais. O real motivo do Senhor estabelecer o seu reino foi a salvação da humanidade. Você sabia disso? Esse é o motivo pelo qual o Senhor nos amou tanto, que enviou o seu Filho, que abriu mão de toda a sua glória, veio na forma de homem, passou o que passou, mas consciente de que havia um propósito na morte e na ressurreição dele. E eis-nos aqui. Frutos desse amor, frutos da ressurreição, de tudo aquilo que Jesus fez. E eis-nos aqui para dar continuidade ao que Ele fez. E a palavra de Deus diz, Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino, ou seja, alcançar vidas, ser Deus para as pessoas, levar a palavra, ser a extensão e a expressão do amor do Senhor onde você for. E as demais coisas vão ser acrescentadas à nossa vida. Então vamos parar de perder tempo correndo atrás das demais. Vamos buscar em primeiro lugar o chamado, o reino, a palavra, a comunhão. E aí você vai ver as bênçãos batendo na sua porta. Sabe por quê? Enquanto você cuida das coisas do Senhor, Ele está cuidando das suas. Nunca duvide disso. Isso é certeza, isso é convicção, está na palavra. E o Senhor é fiel e Ele vela pela palavra dEle. Enquanto você serve ao Senhor, Ele está cuidando de você. Porque há recompensa para o trabalho. A palavra diz isso. Todos aqueles que trabalham, lá a gente leu, Apolo planta, Paulo, mas todos eles vão receber uma recompensa pelo seu trabalho. Não é em vão, nunca é. Só que a gente trabalha tanto no natural, né? A gente alcança as pessoas no nosso trabalho. A maioria aqui, creio eu, que lida com pessoas. E se você não lida com pessoas, você trabalha com programas, com alguma outra coisa que é um serviço para as pessoas, certo? E é uma bênção a gente, às vezes, através do nosso trabalho, a gente alcançar a pessoa, ver um sorriso na vida da pessoa. Quando a gente entrega um sorvete, as criançadas felizes, as famílias sentadas tomando sorvete junto, isso é maravilhoso. A gente fica feliz de ver isso no nosso trabalho. Mas sabe que melhor ainda é a gente levar a salvação e ver frutos sendo gerados, pessoas sendo salvas e a vida eterna das pessoas sendo mudadas? Tem noção disso? O futuro, onde a pessoa vai passar a eternidade sendo alterado porque você resolveu obedecer, porque você resolveu dizer, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Pessoas sendo curadas instantaneamente porque você foi ousado e reconheceu que é o Senhor através de você e impôs as suas mãos e orou e a pessoa foi curada. Isso é para nós. É para nós, o Senhor nos colocou isso sobre nós. Agora, para de olhar para nós e vamos olhar mais para Ele. É Ele quem faz. Nós somos os instrumentos. Nós somos os ceifeiros, aqueles que vão colher, uns vão plantar. Nós vamos ali, mas é o Senhor quem vai dar o crescimento. Amém? Existem pessoas, sabe? Mateus 9,35 diz que Jesus andava pelas cidades, pelos povoados, ensinando, pregando o evangelho, curando.
E quando ele via as multidões, né, Jesus tinha compaixão delas, porque elas estavam aflitas como ovelhas sem pastor. E Jesus disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aí ele fala, Mateus 9,36, peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie os trabalhadores para a colheita. Então, onde Jesus ia, ele demonstrava o poder de Deus. Ele levava a palavra, ele curava, ele alcançava a necessidade das pessoas. E será que a gente tem se dado conta das pessoas que estão ao nosso redor? Não só aqui na igreja também, amém, porque nós somos irmãos, nós cuidamos uns dos outros. E na fora também. Se dá conta, sabe aquela pessoa que está todo dia na sua rotina e você nem dá bola? Começa a olhar com um olhar diferente. Começa a estar atento às necessidades das pessoas. Começa a ver diferente. Pare de olhar só para você. Olhe para os outros com o olhar do Pai, com o amor do Pai. Sabe, eu estou há 15 dias que eu comecei um estágio num lugar novo, né, que a faculdade pediu. E em 15 dias ali, tem pessoas que trabalham na cozinha daquele lugar e eu já pude conversar com elas. Todas, sem exceção, em algum momento conheceram ao Senhor e se desviaram. E você vê as pessoas sedentas, e você vê elas querendo buscar mais do Senhor, mas elas não sabem como voltar, elas não sabem como fazer. Ei, é para eu e você sermos os solucionadores para essas pessoas, sermos os instrumentos do Senhor para falar, ei, é por aqui. Você pegar na mão da pessoa, puxar ela e falar, ó, o Senhor te ama. Isso não tem a ver sobre lugar, tem a ver sobre vidas sendo alcançadas. Eternidades, né? Vidas sendo transportadas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É esse o nosso propósito, para qualquer filho de Deus. Então nós devemos nos alegrar com o nosso chamado. Não é peso. Não é peso servir ao Senhor. E se você ainda tem, nossa, mas é peso, minha escala, ir no evangelismo, ei, começa a mudar a sua mentalidade. Sabe, eu falei para os jovens, nós vamos ter ação evangelística sábado agora, lá na Praça do Aquários, o Mike e a Ana estão organizando, e eu já estou com expectativa do que vai acontecer lá, irmãos. E sabe, eu falei até para os jovens na última reunião, não importa se você vai ficar lá meia hora, mas é naquelas meia hora que você pode ficar ali, alguém pode ser alcançado. Você está ali para ser Jesus para alguém, você está ali dizendo, Senhor, eis-me aqui. Isso é ser corpo, é nós estarmos lá fora, brilhando a luz do Senhor, sendo o sal dessa terra. E não há nada mais precioso do que a gente se render ao plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. A eternidade das pessoas são afetadas quando nós dizemos, sim, Senhor, eis-me aqui. E somente quando a gente obedece ao chamado de Deus para nós, a gente encontra paz, alegria e satisfação completa. Se recebemos um chamado, nós somos convocados por Deus. Não importa se as circunstâncias parecem ruins ou se você está cansado. Enquanto for fiel ao Senhor, Ele vai te honrar a obediência. Ele vai honrar a sua obediência e vai te ajudar a terminar a caminhada. Por quê? Porque a graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor nos basta. O poder de Deus, ele em 1 Coríntios, 2 Coríntios 12, 9 e 10, fala que, Paulo falando do espinho na carne, e ele fala assim que o poder de Deus, ele encontra a plena expressão através das nossas fraquezas. Paulo diz que ele se alegra nas fraquezas dele, pois quando eu estou fraco, é aí que eu sinto mais profundamente o grande poder de Cristo vivendo em mim. Quando você, é aí que está, é com esse olhar que a gente tem que olhar para as nossas deficiências e fraquezas. Você reconhece elas. Beleza, eu preciso melhorar nessa área, eu preciso me desenvolver nisso. Mas você considera Deus acima delas. Você não usa elas como justificativa e desculpa para parar, para ficar acuado, para ficar paralisado. Mas você reconhece e fala, Senhor, haja nas minhas imperfeições. Espírito Santo, me ajuda a melhorar. E você vai galgando passos e vivendo a perfeita vontade do Senhor para a sua vida. É assim que a gente tem que olhar. Porque quando estou fraco, aí é que estou forte. Ele diz assim. Então, nós devemos nos gloriar nas nossas fraquezas, porque é a oportunidade perfeita do Senhor agir. Sabe, de encontrar espaço, onde nós nos esvaziamos de nós mesmos e deixamos que Ele nos enche com a graça, com o propósito dEle, com a unção dEle através de nós. Amém?